que a leitura que fizemos nesta noite, que nos fala do momento em que Jesus voltou para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler o versículo 7 ao 11. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Por isso, sentarmos, queridos irmãos, louvado seja Deus. A leitura que fizemos nos fala do momento em que Jesus subiu, voltou para o céu. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sabemos, irmãos, pela palavra do Senhor nosso Deus, que uma das promessas que temos do Senhor é que Ele voltará. Para o povo de Israel, a maior promessa de todas, né, era a vinda do Messias, a qual, meus queridos, diz a palavra do Senhor nosso Deus, e há relatos, né, de que os judeus, né, aqueles que eram sinceros, estudavam a palavra, a lei, as profecias, aguardavam a vinda do Messias. Glórias a Deus. A palavra nos diz, irmãos, no livro de Mateus, que Jesus foi apresentado no 8º dia no templo para ser circuncidado. Louvado seja Deus. E ao chegar ali, havia um homem que vivia sempre no templo, estava sempre ali buscando ao Senhor, e seu nome era Simeão. Esse homem, irmãos, ele era um homem tão cheio da presença do Senhor, um homem sincero, um homem que buscava a Deus em espírito e verdade, né? Que Deus revelou a ele que ele não morreria antes de ver o Messias. Glórias a Deus. Ele tinha essa promessa de Deus. Então nós vemos, irmãos, que não era qualquer um, né? Era no meio daquela nação que vivia momentos, né, de apostasia, mas havia esse homem que tinha essa promessa. E também uma mulher chamada Ana, que diz a palavra do Senhor, que ficou viúva, e a partir do momento que ficou viúva, dedicou a sua vida ao Senhor. Glórias a Deus. E Simeão e Ana eram muito conhecidos, porque estavam sempre no templo, estavam sempre buscando o Senhor. Glória a Deus. Nada tinha a ver um com o outro. São 2 pessoas que estão registradas porque participaram, né, deram testemunho da presença do Messias. Glórias a Deus. Porque sabia-se que o Messias não ia vir assim de improviso, surgiu o Messias. Não, o Messias iria nascer. É verdade que a Bíblia diz, Deus falou no jardim do Éden, que da semente da mulher suscitaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então suscitaria um, quer dizer, nasceria, né? Glória a Deus, de uma mulher. O livro do profeta Isaías confirma isso: uma virgem conceberá e dará à luz ao filho. Glórias a Deus. Os judeus sabiam disso. Mas, irmãos, Simeão recebeu essa promessa e já estava avançado de dias. Até o dia que, estando ali no templo,
e parece que ele fazia parte daquele que circuncidavam as crianças, e quando ele recebeu nos braços nosso Senhor Jesus Cristo, o menino Jesus, não. Ali ele olhou para o céu, olhou para Jesus, olhou para o céu e disse: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque eu já vi a tua salvação. E Ana, ouvindo aquilo, saiu dando tempo falando, né? Menino aí, testificando que aquele menino que ali estava era o Messias. Glória a Deus. E Jesus, irmãos, cumpriu o seu ministério, né? Cresceu, né? Com 12 anos, numa das idas, né? Porque José e Maria todo ano iam a Jerusalém na Páscoa, e Jesus, com 12 anos, né? Numa dessas idas, Jesus ali ficou conversando com os doutores, e José e Maria, né? Falaram que eles voltaram a Nazaré, e veio a parte lá do caminho, e deram falta de Jesus, voltaram e o encontraram no meio dos sábios, e fez uma roda em volta dele, né? Porque eles estavam espantados de ver a sabedoria que o menino de 12 anos tinha. Respondia qualquer pergunta e ainda ensinava. Glória a Deus. Então, irmão, nós vemos que logo depois, alguns anos, Jesus, aos 30 anos, se apresenta, né? Glórias a Deus, para ser batizado por João Batista. João Batista começou a pregar dizendo: arrependei-vos, que é chegada a voz do reino dos céus, e começou a dizer que o Messias já estava presente. Por isso que Jesus disse que João Batista era o maior profeta nascido de mulher. Por quê? Porque os demais profetizavam que no futuro um dia o Messias viria, né? Glória a Deus. Mas ele já estava dizendo que o Messias estava ali. Glória a Deus. Então, João Batista viu a Jesus chegando ali para ser batizado. Ele não sabia quem era, mas quando Jesus chegou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. E ali, irmãos, Jesus, durante 3 anos e meio aproximadamente, cumpriu o seu ministério. Glórias a Deus. Lá no livro de Daniel, irmãos, se nós abrirmos lá no livro de Daniel, no capítulo de número 9, né? Glória a Deus. Capítulo 9 fala, irmãos, da vida e da morte do Messias. Glórias a Deus. Nós encontramos primeiro, né? Lá, o texto é longo, mas nós vamos simplificar aqui. Deus estava falando, né? Enviou o seu anjo para falar com Daniel a interpretação das 70 semanas que o profeta Jeremias havia profetizado, dizendo que haveria um tempo de 70, né, semanas em que o povo de Israel seria afligido com o cativeiro. E Daniel, orando sobre isto, pediu a Deus interpretação. O anjo do Senhor veio para dar a interpretação. E no versículo 24, né, Daniel 9, 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Presta bem atenção, versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, quer dizer, a vinda do Messias, né? O príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, glórias a Deus. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos, glórias a Deus. Então, primeiramente, o anjo que revelou a Daniel que foram determinadas 70 semanas, 7 semanas, simbolizando 70 anos de cativeiro, e 62 semanas. Então, assim que saísse a ordem
para a liberação do povo, para voltar para Jerusalém, né? Que aconteceu no tempo de Neemias, ali haveria, desde a ordem até a vinda do Messias, seria 62 semanas. Glória a Deus. E aí viria o Messias. Isso fala de 483 anos. E no calendário sabemos que aconteceu exatamente esse tempo. 483 anos e veio o Messias. Então aqui diz, irmão, versículo 25: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as coisas tranquilas se edificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26: depois das 60, observa bem, depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Glórias a Deus. Então, irmão, quando cumprisse os 483 anos, viria o Messias e seria tirado. Glória a Deus. Aqui fala do nascimento de Jesus e fala da sua ascensão ao céu. Será tirado o Messias. E essa profecia, essa revelação que o anjo deu a Daniel, fala que seria tirado o Messias. Ele viria e seria tirado. Por quê, irmão? Essa expressão quer dizer o seguinte: o Messias viria para restaurar o povo de Israel, as tranqueiras, né? E o pecado ser extirpado, né? Tudo isso. Fala de quê? De que o Messias viria para os seus, quer dizer, para os judeus, iria, irmãos, né, estabelecer o seu reino. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus. E o que aconteceu? Os seus não receberam. Foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E em Atos capítulo 1, irmão, nós vemos ali um momento em que Jesus estava para ser tirado, quer dizer, tirado da terra, voltar para o Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, irmão, ele diz para os seus discípulos: glória a Deus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. Aleluia. E mais à frente Jesus disse que nós devemos saber para onde vou e conhecer os caminhos, e conhecer o caminho. E disse também: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Né? Aleluia. Ele não sabia, mas sabia que Jesus ia voltar para o céu, porque ele mesmo disse que voltaria para o Pai. Glórias a Deus. Então nós vemos que aqui em Daniel, irmão, se cumpriu claramente. Veio o Messias foi tirado. Aleluia. Mas há a promessa de que ele voltaria. Então Jesus veio para os seus não receberam, foi crucificado, traído, né? Crucificado, morreu, ressuscitou, e agora, irmãos, estava voltando para o céu, ressuscitado. E lá em Atos capítulo 1 nós vemos que Jesus foi assunto aos céus e os discípulos ficaram olhando ele subindo. Glória a Deus. Até que uma nuvem cobriu. E quando a nuvem cobriu, eles olharam, 2 varões brancos estavam ali. E disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir, em breve voltará. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E assim, meus irmãos, essa promessa, glória a Deus, é a maior promessa da igreja. Assim como a vinda do Messias, né, era a maior promessa para os judeus, aleluia, a sua volta é a maior promessa para a igreja. Amém? Amém. Louvado seja Deus, porque veio para o que eram os seus não os receberam, mas todos quantos o receberam, que somos nós, nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A sua volta
Jesus em breve voltará, louvado seja Deus, para buscar a sua igreja. Então nós vemos que aqui em Atos, meus queridos irmãos, aleluia, o anjo do Senhor disse isso para eles. Mas antes de Jesus subir, eles perguntaram: mestre, quando será o tempo da tua vinda e que tu vai edificar, né? Aleluia, estabelecer, aleluia, o reino a Israel? Jesus disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Glórias a Deus. Isso quer dizer que há um tempo já estabelecido por Deus. Glória a Deus. Deus já estabeleceu um tempo. Alguns irmãos querem estabelecer tempo. Existem contas, né? Contas assim complexas, que alguns fazem para tentar estabelecer a volta de Jesus, né? Há outros que se baseiam nas festas judaicas, e já teve alguns que se arriscaram a dizer que Jesus voltaria na festa das trombetas, né? Glória a Deus. Já outros dizem que será na Páscoa, já outros dizem que é a qualquer momento, mas será no ano tal. Aí já colocaram no ano 2000, né? Já foi colocado 2020, da última vez disseram que era 2023, que é o ano que nós estamos, né? E baseado no jubileu do povo de Israel, e já tem até uma conta que diz que Jesus vai vir em 2070, né? Mas, irmãos, a verdade é, aleluia, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Glória a Deus. Porque também existem umas outras teorias, irmãos, de que Jesus só vai voltar quando o mundo todo for, né, evangelizado. Glória a Deus. É outra teoria, né? E até no meio dos teólogos pentecostais, alguns ensinam isso. E primeiro o evangelho tem que ser pregado a toda a gente, e aí virá o fim. Glória a Deus. Mas, irmãos, isso se choca também, né? Porque vai ser, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que vai ser na hora em que ninguém estiver pensando, né? Uma das características da sua volta, né, do arrebatamento da igreja, é que vai ser, irmãos, no momento que ninguém estiver pensando. E o evangelho ser pregado a todo mundo, irmão, também sabemos que cada dia que passa a apostasia está aumentando, a incredulidade acerca das coisas de Deus está aumentando, a apostasia tem tomado conta da Europa, né? A apostasia está a passos largos na América do Norte, e já está começando, irmão, também de uma forma bem notória, né, na América do Sul. O que é isso, irmão? É exatamente aquilo que Jesus falou: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E nós vemos, irmão, que o apóstolo São Paulo diz que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo não aconteceria antes, nas 2 Tessalonicenses, capítulo 2, não viria antes que viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado. Então, a volta do Senhor Jesus Cristo será precedida por uma apostasia, e isso está se desenhando, né, no mundo. Nós estamos falando de modo geral, né? A maioria da igreja militante, porque existe duas igrejas. Existe a igreja já glorificada, quer dizer, já glorificada não, já salva, né? Já entrou no céu, está lá no céu, aguardando o dia da redenção, e a igreja que está aqui na terra, né? Porque a igreja é um corpo só. Amém, irmão? Amém. Então os que morreram em Cristo, a igreja já está no céu, vencedora. E aqui na terra é a igreja militante, aquela que ainda está lutando, pelejando, né? Combatendo o bom combate.
Glórias a Deus, né? Mas Jesus voltará, irmãos, na hora que ninguém estiver pensando. E as características do momento do arrebatamento fala de apostasia, fala, meus queridos irmãos, de guerra, rumores de guerra, né? São sinais externos, né? Sinais físicos que vão acontecer no mundo, já está acontecendo. E os sinais espirituais, que é a apostasia, que é, meus queridos irmãos, a percepção dos salvos, né, de que Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, em Atos, capítulo 1 diz: esse mesmo Jesus. Glória a Deus. Outra coisa que nós observamos aqui, irmão, que os anjos disseram: esse mesmo Jesus. Não é outro, é o mesmo. É aquele que morreu, ressuscitou, se apresentou diante dos discípulos, depois de ressuscitado, comeu, bebeu, deixou as instruções, passou pela porta e foi embora, né? Glória a Deus. Esse mesmo Jesus que ressuscitou o mesmo corpo, aleluia, mas ele em breve voltará. E agora, depois de ressuscitado, ele recebeu um corpo glorioso. Glória a Deus. E ele mesmo diz: todo o poder me foi dado nos céus e também na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esse mesmo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro do Apocalipse, né? No capítulo de número 1. Apocalipse 1. Glória a Deus. Fala do momento em que João, lá na ilha de Patmos, viu a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus. Aqui João, irmão, estava na ilha de Patmos, orando no dia do Senhor. Dia do Senhor, domingo, estava ali orando, buscando ao Senhor, em oração, naquela ilha, prisão, exilado ali, está orando, até que foi arrebatado em espírito. E, arrebatado em espírito, ele viu ao Senhor. E Jesus, ali na ilha de Patmos, se colocou diante dele. Irmãos, se lembram que nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, se apresentou aos discípulos da Galileia. E ali, os irmãos sabem, né, estavam ali os discípulos pescando, e Jesus apareceu na margem e perguntou: tem o que comer? E ali, irmãos, disseram: não, pescamos, mas não pegamos nada. Glória a Deus. E Jesus perguntou: vocês tinham pescado? Disseram que não. E Jesus mandou lançar a rede à direita. Glória a Deus. Aí João reconheceu e disse: é o Senhor. Glória a Deus. E os discípulos já tinham lançado a rede e veio muito peixe, né? 153 grandes peixes. E ali Pedro estava nu, se jogou na água, né? Se vestiu, foram até a margem. Mas quando chegaram ali, irmão, não precisaram dos peixes que eles pescaram. Jesus já tinha preparado, porque o nosso Jesus, irmão, é Ele que nos sustenta, né? É Ele que chega, né? Com a provisão. Glória a Deus. E já estava o peixe ali na brasa, tudo prontinho, começaram a comer. E os irmãos se lembram que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se o amava. E na terceira Pedro chorou e disse: eu não sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Glória a Deus. E Jesus disse para ele: Pedro, tu és jovem e cinge a ti mesmo, mas quando tu for velho, te pegarão pela mão e te levarão aonde tu não queres. E Pedro entendeu que falava acerca da tua morte. E na hora de ir embora, Pedro perguntou ao Senhor: Senhor, e o que será deste? E apontou para João. E Jesus disse: e se eu quiser que ele fique até que eu venha? Glória a Deus. O que importa a ti? Segue-nos tu. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo
ela se cumpriu, né? Por quê? Porque João, irmão, ele foi o último apóstolo, né, a morrer, já velho, avançado de dias. E segundo os historiadores, irmão, quando ele foi preso pregando o evangelho, né, ele foi torturado, mas não morreu. E vendo que ele não morreu, botaram ele lá na ilha de Pátmos para morrer, né, naquela ilha. Mas Deus não permitiu que João morresse. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus queria revelar o Apocalipse para ele. Glória a Deus. E Jesus foi lá na ilha de Pátmos revelar para João o Apocalipse. Porque João foi arrebatado em espírito, irmão, mas continuou na ilha. Nós podemos observar que depois que escreveu, né, 7 cartas da igreja da Ásia, ele olhou para cima e viu uma janela aberta no céu. Amém? Uma porta aberta no céu. E uma voz de dentro daquela porta disse: sobe cá e mostrar-te as coisas que depois desta hão de acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Então quer dizer que ele ainda estava ali embaixo, né? Aleluia. Então o capítulo 1, 2 e 3 foi a revelação com João aqui na terra. O capítulo 4 em diante foi com João lá em cima no céu, porque ele viu a porta aberta e a voz disse: sobe cá, e ele subiu. Então, irmão, se cumpriu o que Jesus disse. E se eu quiser que ele fique até que eu venha? E Jesus veio. Porque se vem, irmão, você entende pelo texto que não é que ele vem no sentido dele voltar para arrebatar a sua igreja. Não. Mas que até que eu venha. Quer dizer, Jesus veio a essa terra. Glória a Deus. E mostrou para João, se apresentou a João, mandou que ele escrevesse as 7 cartas da igreja da Ásia. Glória a Deus. E nós encontramos aqui João dizendo, irmão, que ouviu uma voz de trás dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E ele diz lá no capítulo 1, né? Glória a Deus. Ele viu no versículo 12: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito, com um cinto de ouro, e na sua cabeça, né? E cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto como o sol, como quando a sua força resplandece. Louvado seja Deus. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. E ali Jesus ditou para João as 7 cartas. Aleluia. E quando ele terminou de escrever a última carta, o pastor diz que ele olhou para cima e viu uma porta aberta no céu. E ali João subiu e começou a ver as coisas que iriam acontecer no futuro. E ali o Senhor disse: escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. Destas quais? No período da igreja, que está ali simbolizado nas 7 cartas da igreja da Ásia, né? Ali fala dos 7 períodos da igreja, 7 tipos de igreja, e no 7º período da igreja é o período da Laodiceia, apostasia. Glórias a Deus. E irmãos, Jesus em breve está voltando, amém? E já está tudo cumprido. Alguém vai dizer: mas irmão,
Jesus disse que o Evangelho seria pregado a toda a gente e viria o fim. Duas coisas, irmão. Primeiro, o apóstolo São Paulo, ele diz que o Evangelho já tinha sido pregado a todo mundo. Glória a Deus. E se nós trouxermos do tema atual, o Evangelho, irmão, já foi anunciado. A internet está aí a terra. Quem nunca deixou de ouvir o Evangelho, até mesmo aqueles que são inimigos do Evangelho, se eles são inimigos do Evangelho, é porque já sabem que o Evangelho existe, amém, irmão? Ninguém é inimigo de uma coisa que não conhece. Eu sou inimigo dessa coluna aí do prédio. Tá? Eu sou inimigo dela por quê, irmão? A gente ignora ela está lá fazendo seu serviço de segurar o prédio, né? A gente não está nem aí para a coluna, não é verdade? A gente entra aqui, sai, ninguém se lembra, só serve mesmo para pendurar ali o aparelho ali, né? A gente não se dá conta disso. Glória a Deus. Então a gente não vai ser inimigo do poste, inimigo da árvore, ou inimigo da coluna do prédio. A gente vai ser inimigo de quê? Será que ele não é inimigo de ninguém? Estou colocando assim, o ser humano vai ser inimigo daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe que existe e o incomoda, né? Então, os islâmicos sabem do Evangelho, eles sabem que nós falamos que só Jesus salva. Não, mas quem salva não é, né? E por aí vai, irmão. Quem nunca ouviu falar de Jesus? Até nos países mais fechados do mundo, né? O país mais fechado do mundo é a Coreia do Norte. E lá tem igreja lá, irmão. Volte mesmo, procura lá, para aprender, né? Para ver se tem Bíblia em casa. E de uma forma milagrosa, chega a Bíblia lá, pessoas aceitam Jesus. Nada impede o Evangelho, não, irmão. Então é esse conhecimento. Glória a Deus. O mundo todo já ouviu falar desse Evangelho, não se engane não. Porque a pessoa está pensando que o mundo todo vai aceitar Jesus. Não está dizendo que quando todo mundo aceitar Jesus, não vai voltar, não. O Evangelho foi pregado, quer dizer, foi anunciado a toda a gente. E isso, irmão, são duas coisas que nós temos que observar. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa: Jesus pode vir a qualquer momento e nós temos que estar esperando Ele hoje. Como disse um certo pregador, viva, aleluia, agora, como se Jesus viesse hoje, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sempre lembrando da sua volta, porque isso é o que nos dá força, né? Aleluia. Na hora da luta, o crente se lembrar: Jesus vai voltar, vou ficar firme, né? Aleluia. Isso tudo vai passar, a luta vai acabar, a perseguição vai passar, porque a Bíblia é bem clara, Jesus foi claro dizendo que tudo passa, o mundo passa, a sua concupiscência, glória a Deus, as lutas passam, tudo passa, mas a volta do nosso Senhor Jesus Cristo é certa, aleluia. Mas aquele que crê no Senhor permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E nós vemos que Jesus prometeu aqui, aleluia, falou aqui da sua volta, que breve voltará. Fui morto, mas eis que vive para todo sempre. Aleluia. Então o mesmo Jesus que os discípulos viram subindo, em breve voltará. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos abrir, irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, glória a Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Louvado seja Deus. Ali nós encontramos o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, falando acerca da volta do Senhor. O mesmo Jesus que vi subir, em breve voltará. Glória a Deus. Então aqui nós encontramos capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses 4, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vida do Senhor,
não precederemos dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá. Amém, irmão? Aleluia. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Os anjos disseram: esse mesmo Jesus que viste subir, em breve voltará. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz, glória a Deus, que o mesmo, porque o mesmo Senhor é o mesmo. Aleluia. Não tem outro. Tem muitos por aí criando um outro Jesus, que não é o da Bíblia. Irmão, se lembra que Jesus disse em Mateus capítulo 24, glória a Deus, que haveriam falsos cristos, que muitos, né, enganariam a muitos. E Jesus mesmo disse que não creia, sincero, Jesus está ali na casa, está ali no campo, não creiais. Por quê? Porque assim como o relâmpago que vai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Jesus vai à frente dizendo: estarão dois na cama, não será tomado, não será deixado. Estarão dois no campo, não será tomado, será deixado. Estarão dois moendo, não será tomado, será deixado. Isso fala do arrebatamento. O arrebatamento da igreja, não será tomado, será deixado. Estarão dois no campo, estarão dois moendo, estarão dois na cama. Quer dizer, um momento comum. Glória a Deus. Momento tranquilo. Por quê? Porque na hora, o arrebatamento, irmão, é na hora que ninguém estiver pensando. As pessoas, alguns confundem arrebatamento da igreja com a volta de Jesus. Faz uma confusão. Por quê? Quando a palavra do Senhor nos diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então nós vamos ser arrebatados e encontrar com ele nas nuvens. Louvado seja Deus. Então nós vemos que há uma diferença daquilo que Jesus falou em Mateus 24. Que quando ele vier, todo olho verá. Todo olho verá. Então, irmão, são dois momentos diferentes. Um, quando fala do arrebatamento, diz que nós vamos encontrar com ele nos ares. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque o Senhor vai nos lembrar da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Nós encontramos em João capítulo 14, Jesus dizendo que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então nós vemos que aqui está falando de um momento em que a igreja será tirada. Não se turbe o vosso coração. Por quê, irmão? Quem tiver na grande tribulação vai ficar turbado mesmo, né? Glória a Deus. Então Jesus está falando: não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então aqui nós estamos falando de um momento em que Jesus vai descer nessa terra, todo olho vai ver. São dois momentos diferentes. Porque aqui está falando do arrebatamento da igreja, que é o estopim, é o que vai dar o início da grande tribulação. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que o arrebatamento só vai acontecer depois de dois sinais, que é a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Mas há um que o impede. Quem? O homem do pecado. Há um que impede, até que no meio seja tirado. Então nós vemos, irmão, que para começar a grande tribulação, a igreja tem que ser tirada. E isso, irmão, é notório. Há várias passagens no Antigo Testamento que é uma alegoria disto. Nós vemos que
Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, e a destruição só veio quando ele saiu. Nós vemos que veio o dilúvio. Jesus, inclusive, citou o dilúvio, seria como fosse um dilúvio. Os homens comendo, bebendo, casados nesse casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Quer dizer, foi de repente. Mas o dilúvio só desceu quando Deus disse para Noé: entra na arca. Ele entrou na arca. Noé fechou a porta por dentro e Deus foi lá e fechou ela por fora. Louvado seja Deus, aleluia. E veio o dilúvio. Assim foi com Sodoma e Gomorra. Assim foi também na época de Jeremias, e quando Nabucodonosor estava marchando para Jerusalém para destruir, Deus mandou um anjo que tinha na sua cinta um tinteiro. E o anjo recebeu a ordem de Deus: pega esse tinteiro e marca na testa todos aqueles que choram e lamentam por Jerusalém. Por quê, irmão? Para eles serem livres da destruição. E a ordem de Deus era: e os demais que não tiverem a marca na testa, que seja morto, homem, mulher, criança, todos que não tiverem a marca na testa. Aleluia, glórias a Deus. E outras passagens mais, irmão. Quando nós vemos que quando Abraão pediu ao Senhor: Senhor, tu vai destruir a cidade, se houver 50 justos, se houver 10 justos, o que Deus disse? Se houver 10 justos, não destruirei. Mas na verdade só tinha um, e Deus só destruiu quando esse um foi tirado. Porque a Bíblia diz, irmão, que Deus não castiga os justos junto com ele. O próprio Abraão disse: tu castigaria os justos junto comigo? Longe de ti tal coisa. Aleluia. Que tu castiga os justos junto com ele. Porque o castigo é para os ímpios. A Bíblia mesmo diz, meus queridos irmãos, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Então não nos destinou para a ira. A ira de Deus está para ser derramada sobre esse mundo. Por isso que Ele vem buscar a sua igreja. Aleluia, glórias a Deus. Também encontramos, irmãos, que quando os anjos disseram assim: mesmo Jesus voltará. Aleluia. Então primeiro Ele vai arrebatar a igreja. Porque o arrebatamento não é a volta de Jesus. O arrebatamento é o momento em que Jesus vai até os ares e convoca a sua igreja. Nós vemos que Marta disse: Senhor, se meu irmão estivesse aqui, eu não teria morrido. Aí Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Ah, sim, Senhor. Ele vai ressuscitar na ressurreição, né? Agora, do último dia. Esse último dia é o último dia da dispensação da graça, né? Que ela estava confundindo com o juízo final. Mas Jesus disse o quê? Eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando ele disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro ressuscitou. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo ensina que Jesus virá para arrebatar a sua igreja com o alarido de Deus, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, né? Com o alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E Paulo explica muito bem, dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós junto com eles, né, que os que ressuscitaram, né, que já estavam mortos, os que nós estivermos vivos, subiremos e encontraremos com o Senhor lá em cima, nos ares. Essa é a maior esperança da igreja, amém, irmão? Que nós vamos ser tirados daqui. Se morrermos em Cristo, glórias a Deus, porque o apóstolo Paulo diz que é melhor, né, estar com o Senhor do que estar nessa vida. Louvado seja Deus. E ele disse, o apóstolo Paulo, que ansiava encontrar com o Senhor. E Paulo disse: viver é Cristo e morrer é ganho. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra sobre diz que é, né, diante do Senhor, preciosa diante do Senhor, a morte dos seus santos. Por quê, irmão? Porque o santo, a
partir do momento que ele dorme, que ele morre, né? Já entra no céu, já está garantido. Não está mais, meus queridos irmãos, sujeito às tentações, à queda. Não, nós estamos garantidos por Deus. Aleluia. Porque estamos lá em cima. Lá não tem mais sombra de variação, lá nada se muda. Glória a Deus. E essa é a nossa maior esperança. Se a morte vier, glória a Deus. E se Jesus vier, glória a Deus, duas vezes, né? Aleluia, glória a Deus. Quem aqui está aguardando a volta de Jesus? Aleluia. Nós já vamos encerrar. O mesmo Jesus que viste subir, em breve voltará. Glória a Deus. Então, Jesus primeiro arrebata a sua igreja, e logo depois da grande tribulação, 7 anos depois, ele vem nessa terra. E foi isso que os anjos disseram. Esse mesmo Jesus que viste subir, em breve voltará. Lá em Malaquias, né, o tempo já acabou, né, para completar, lá em Malaquias, irmão pode ler em casa, capítulo 14, fala desse momento que Jesus vai voltar. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele foi assunto aos céus lá no Monte das Oliveiras. Quando ele voltar, lá em Zacarias capítulo 14, diz que os seus pés vão tocar no Monte das Oliveiras. Quer dizer, no mesmo lugar que Jesus subiu, ele vai voltar. Só que, irmãos, o Jesus que vai voltar não é, né, o Jesus que andou nessa terra. Por quê? Porque ele já recebeu todo o poder e toda a honra. Ele subiu ao céu, glória a Deus. Subiu como um cordeiro, mas ele vai voltar como leão. Aí a história é diferente. Jesus, quando pisar com seus pés no Monte das Oliveiras, ele virá, irmãos, para trazer o juízo de Deus sobre este mundo. O anticristo estará ali no vale do Armagedon, o falso profeta, o exército da terra, todos os exércitos da terra, que naquele momento estarão seguindo o anticristo, serão mortos. Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Os irmãos, quando chegar em casa, ler Zacarias capítulo de número 14, está muito bem narrado ali. Louvado seja Deus. E quando ele tocar no Monte das Oliveiras, os inimigos serão ali destruídos. Os seus olhos, a sua língua vão apodrecer, cairão mortos no chão. Aleluia. E assim, meus queridos irmãos, Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Por isso disseram: Senhor, como vai estabelecer o reino aqui para Israel? E Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou. Mas, irmão, já está determinado. O dia, a hora, ninguém sabe. Glórias a Deus. Vai ser a hora que ninguém estiver pensando. Jesus está voltando. Estejamos preparados, assim como as virgens prudentes que tinham azeite na sua lamparina. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado o servo que, quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim, servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor, guardando a fé, guardando, meus queridos irmãos, a palavra no coração. É esse que Jesus vem buscar. O que ele vem buscar? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vamos dar glória a Deus, né, irmão? Por essa tão grande salvação. Jesus está voltando. É tempo de vigilância, é tempo de estar atento. Aleluia, estar preparado, porque Jesus virá na hora que não estiver pensando, mas que nós estejamos prontos, porque o Senhor vai cumprir a sua promessa. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, por esta noite, meditação da palavra. Que Deus abençoe os queridos irmãos e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite de meditação da tua santa palavra. Continua conosco, Senhor. Aleluia, sustentando a tua igreja, nos dando, aleluia, força, aleluia, para caminhar, nos dando, Senhor Deus, a unção, a graça, a sabedoria, o poder espiritual, para glorificar o teu santo e poderoso nome.
Deus amado e santo, continua abençoando o teu povo em tudo. Te peço também, Senhor, por cada lar aqui representado, aleluia, que a tua mão esteja estendida sobre cada lar, sobre cada vida, aleluia. Também te peço, Senhor Deus, nos conduz nossos lares em paz e segurança, nos concede uma noite, aleluia, de comunhão contigo, e que teu nome seja glorificado, aleluia, em nossas vidas e através das nossas vidas, aleluia. E eu te peço, Senhor, as tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. E a vitória é nossa. Sangue de Jesus. Aleluia. E operando Deus, que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia. E assim, amanhã, pela manhã, oração. Aleluia. De 9 às 11. E domingo pela manhã, escola dominical, a primeira lição do trimestre. E se algum dos irmãos que estão aqui ainda não pegou a revista, né, pegue, né, no domingo pela manhã a sua revista do próximo trimestre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.